Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a mais esse culto de adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, Deus que abençoe grandemente a todos nós. Mais uma semana na presença de Deus, uma semana útil, né? A semana começou ontem, mas que nessa segunda-feira o Espírito Santo de Deus possa repousar sobre nós, nos abençoar, nos dar força, alegria, firmeza, para vencermos as nossas batalhas, alcançarmos os nossos objetivos, pois nós cremos de todo o coração que o Senhor está cuidando de nós, está ministrando em nós a sua vontade e nós estamos certamente, de alma cremos, no caminho certo, o caminho do bem, o caminho da presença de Deus. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho mais uma vez. Vamos servir ao Senhor, vamos buscar esse Deus Santo de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, pois só Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Ele é aquele que tem feito para nós coisas maravilhosíssimas, tem enchido o nosso coração de fé, de alegria, e por isso nós estamos contentes, estamos em paz, felizes no Senhor Jesus. Vamos lá? Cultuar a Deus, fazer mais esse culto acontecer na presença de Deus. Então, louve a Deus junto de nós com os hinos, glorifique o Senhor, mande seus pedidos de oração. O culto é feito para toda a Irmandade, para todos nós participarmos juntos. Vamos começar louvando a Deus com o cântico número 4.
Glória a Deus, grandioso é o nosso Deus. Glória a Jesus. Louva a Deus, é tão bom, né, irmãos? Enche nosso coração de alegria, de fé. Tenho certeza que no céu também Deus fica feliz de ver o seu povo louvando o seu santo nome. Vamos louvar a Deus agora com o cântico 79. Em seguida nós vamos orar ao Senhor. Então pode ir mandando seus pedidos de oração. Você que está pelo Facebook, se tiver com alguma dificuldade, a conexão lenta, travando, acessa o link aí fixado na base dos comentários que você assiste o culto lá pelo YouTube. O YouTube é melhor, é uma plataforma de vídeo. Ou você pode buscar lá CCA Alphaville Lives no YouTube e no Facebook a nossa página CCA Alphaville, tá bom? Glorifica a Deus com a gente. Nós estamos juntos aqui cultuando ao Senhor, estamos cultuando ao Senhor. É uma presença gostosa, um carinho de Deus pela nossa alma. Tenho certeza que aí na sua casa você também está sentindo isso. E no 79, 79. Glória a Deus. Se tiver alguma alma entristecida, canta, deixa Deus te visitar. Olha quem é teu amigo, ó. Ouça. Amigo sincero, é Cristo Jesus. Lembra disso. Que salva o perdido e aos seus. Tua voz levanta ao bom Redentor, clama por socorro, ao Senhor. Cristo confia e não chores mais. Confia no teu Deus, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, Ele tudo fará. Por difícil que seja a sua situação, por difícil que seja o que você está passando, por mais que você esteja destruído, destruída por dentro, não dá esse gostinho para o diabo de te ver cabisbaixo, prostrado, prostrada, desanimado, derrotado. Você é mais do que vencedor, mais do que vencedora nesse Deus tão santo
tão bondoso que tem cuidado de você. É uma marola. É uma fase ruim, mas vai passar. Você sabe que vai passar. Você já enfrentou outras coisas piores do que essa. E não vai ser essa que vai te derrubar. Sabe por quê? Porque a tua força vem do Senhor Jesus. Tua força vem de Deus. E a tua garantia de vitória vem de Deus. Desanima não. Levanta a tua cabeça, serva de Deus, servo de Deus. Príncipe do Senhor Jesus. Princesa do Senhor Jesus. Levanta a cabeça, senão a coroa cai. Deus é contigo, Deus te ama. Vamos orar? Vamos orar a Deus agora então. Vamos apresentar ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os pedidos de oração da nossa Irmandade por enfermidades, tribulações das mais diversas, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que estão rogando as nossas orações. Vamos orar pelos pedidos de oração da nossa página no Facebook. Para a madrugada de hoje foram mencionados mais de 180 comentários, passa de 600 nomes apresentados ali. Apresentaremos a Deus todos, pedindo ao Senhor que ministre em cada coração e os ajude nas dificuldades, sejam elas quais forem que estão passando. Cremos por fé que o Senhor tem abençoado grandemente o seu povo. O Senhor tem derramado a sua bênção em favor da nossa vida. Vamos pedir a Deus que abençoe o santo culto e que do alto do céu nessa noite, nessa segunda-feira, o Senhor mande para nós o conselho da sua palavra, que Deus possa falar com as nossas almas, falar aos nossos corações, nos instruir, nos animar, nos fortalecer, porque nós cremos que do Senhor provém tudo que é de bom, tudo que é de agradável, tudo que é de maravilhoso. Se você puder ir na sua casa onde você está, ajoelhe-se junto de nós e ore, clame a Deus, para que o Espírito Santo de Deus também te visite onde você está. Manda os seus pedidos, façam seus comentários, tanto na live do YouTube quanto do Facebook, fazendo menção dos seus pedidos de oração. Todos juntos, ajoelhados, em santa comunhão, busquemos a Deus em oração. Amém. Grande Deus, eterno Deus, Pai de toda graça e Pai nosso que está no céu, encontramo-nos ajoelhados aos teus pés em santa oração, nessa noite para pedir perdão pelos nossos pecados, pelas falhas, pelas nossas mancanças que cometemos diante do Senhor. Reconhecemos que somos errantes e que sem Ti nada podemos fazer. Todavia, recorremos sempre à Tua misericórdia, à Tua bondade, à Tua benignidade e paciência para com as nossas vidas. Verdade é que os nossos dias têm sido de aflições, de guerras, de levantes, enfermidades, lutas das mais diversas, porém, nos achamos fortalecidos, Senhor, e amparados pela Tua santa palavra. Senhor eterno, queira abençoar cada vida, cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando por esse culto, através do Facebook, através de alguma sala de vídeo no Facebook, ou através do YouTube, nas suas casas, no seu trabalho, talvez voltando do trabalho ou indo para ele. Guarda-o, Senhor. Alcança essas vidas por amor do Teu santo nome. Temos ficado abismados com o alcance que Tu tens dado ao santo culto, quantas vidas têm sido edificadas. Toda honra pertence ao Senhor. Toda glória pertence ao Senhor, não pertence a nós. Somos meros servos, fracos servos, que Te servimos de todo o nosso coração. E para que continuemos a servir, é necessário que Tu apareça, que nós diminuamos. Toda graça, toda glória, todo o reconhecimento seja ao Senhor. E nós também Te louvamos. Nos submetemos à Tua vontade e dizemos a todo mundo que nós Te amamos, Senhor Jesus. Te agradecemos pelo culto, pedimos que nos ajude, nos abençoe, fortaleça o Teu servo, a nossa irmandade, os obreiros, os da produção, os operadores, todos que estão trabalhando, os da edição, para que esse culto permaneça no ar, no escritório da igreja, enfim, em todos os setores. Dá a cada um uma grande bênção e derrama a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nessa noite, fala conosco através da Tua palavra, envia-nos o Teu conselho precioso, fala, ministra, ensina,
Guia, guarda, porque Tu és o nosso Deus, nós não temos outro bem além de Ti, Senhor. Tu és a esperança, a alegria da nossa vida. É pelo e para o Senhor que nós vivemos. Nos ajuda, protege-nos, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que nunca saiamos da Tua presença. Ilumina a nossa casa, os nossos filhos, guarda-os das drogas, dos vícios, das más companhias. Dá-nos clareza de espírito para dar também bom exemplo aos nossos filhos e fazer deles nossos amigos, não, Senhor, nossos opositores, nem nossos adversários. Guia esse santo culto, seja tudo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus pedimos, nesse mesmo nome agradecemos, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Muito bem. Na nossa página aí no Facebook, principalmente para a Irmandade que está no Face, mas no YouTube também eu pedi para alguém que estiver assistindo colocar o link lá agora para as pessoas que querem fazer seus pedidos de oração. Então, o que acontece? Toda madrugada, segunda a segunda, nós temos o clamor da madrugada, que começa às 15 para as 3 da manhã e às 3 da manhã nós entramos em oração. Ou eu ou o irmão Rafael, sempre estamos lá, a gente chama ele de tio Rafa. Então, Deus trouxe uma luz de fazer uma postagem todos os dias na página da igreja, para que vocês marquem nos comentários os seus pedidos de oração. Pelo filho, pelo amigo, por fulano, ciclano, por quem você quer que ore. E evidentemente que você deve orar junto, não é delivery, você tem que participar. Então, você vai na página CCA Alphaville, aí no Facebook, nós vamos mandar aí nos comentários o link para vocês, no YouTube e no Facebook. Fixado no topo da página sempre vai estar lá, lista dos nomes por oração da madrugada do dia tal. Então, nós vamos a listagem que está valendo hoje é para o dia 14, porque amanhã é dia 14, terça-feira. Então, é às 3 horas da manhã do dia 14 que nós vamos orar. Então, vai ser apresentada essa lista. Depois, no dia 15, depois, dia 16 e assim sucessivamente. Então, todo dia, no topo da página, vai estar uma lista dessa para o dia seguinte, que é para a madrugada seguinte, que é na virada de hoje para amanhã. Participe, cultue, busque a presença de Deus. Seja mais ativo, mais ativa. Lute pelos seus sonhos, com oração, com propósito, Deus vai fazer a obra. É só ir na página agora aí e fazer seu pedido de oração. Também os nossos cultos são realizados todos os dias às 20 horas, hoje segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado às 20 horas, domingo às 10 da manhã e às 8 da noite. Domingo são 2 cultos, estão convidados para todos os cultos. Domingo de manhã, a Irmandade deve se esforçar mais para cultuar, tem tido pouca frequência no culto online. E o clamor da madrugada, às 15 para as 3 da manhã, como eu acabei de anunciar a vocês. Enviem seus testemunhos para que a gente faça edição, preparo, para que a ilha de edição coloque aqui, para que todos nós possamos ouvir o que Deus tem feito na vossa vida. É de grande valia, viu, irmãos? Traz um grande contentamento para nós que vocês enviem os seus testemunhos. Também participem do Santo Culto, se inscrevam no nosso canal aí no YouTube, CCA Lives, ativa a notificação no sininho, já clica no joinha, para que o vídeo seja acessado por muitas pessoas. Também no Facebook, é só seguir a nossa página CCA Alphaville. São todos bem-vindos. Tem uma pergunta que não quer calar, que é de quando voltam os cultos presenciais, aqui na igreja. Infelizmente ainda não temos essa informação, essa previsão. Estamos aguardando a deliberação da Prefeitura Municipal de Barueri. Barueri nós temos muitos casos, mais de 3 mil casos de infectados com Covid-19. É uma das cidades mais afetadas, até porque o público aqui viajou muito para a Europa também, vieram de lá. Então, por enquanto ainda não sabemos, mas semanalmente nós vamos atualizando com a Secretaria de Saúde, com alguns vereadores amigos, como o Carlinhos do Açougue, o assessor dele, Moeli, outros mais que têm nos ajudado. A gente pergunta para eles, eles vão dando informação para a gente sempre. Independente disso, quando voltar os cultos, o culto online continuará aqui para todos os irmãos, vocês aí que nos assistem de outros estados, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, praticamente todos os estados, Distrito Federal, a irmã Isa, um beijão para a irmã Isa batizou aqui, uma família.
num culto de quinta-feira à tarde, acho, né? Um culto especial, e Deus tem abençoado. Então, são todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho. A gente não sabe nem como agradecer, a gente fica constrangido, o tamanho carinho de vocês, mas nós estamos sempre à disposição para receber os irmãos. Esperamos que também numa boa preparação presencialmente, tá bem? Vamos cantar o hino 9 e vamos aguardar que Deus fale conosco pela sua palavra. Cântico número 9.
Oh Deus, Deus nos dê essa alegria, irmãos, de ver a face dele como ela é e morar na sua glória celestial. Aleluia. Vamos aguardar a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. A palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 37. Livro do Gênesis, capítulo 37, onde está escrito: José é vendido pelos seus irmãos. Gênesis 37, o texto diz: José é vendido pelos seus irmãos. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém? Vem, e enviar-te a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque eis que andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: O que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem.
E disseram um ao outro: eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-no numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiraremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo de suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. E tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica, acontece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer a meu filho à sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Até aqui Deus nos dá. Amém. Extensa a leitura, né, irmãos? Glória a Deus. Bom, primeiro de tudo, ficou claro aqui que o que a gente semeia, a gente colhe, né? Jacó enganou seu pai Isaque para receber a bênção da primogenitura, se passando por Esaú, e os seus filhos o fizeram da mesma forma, também o enganaram, tudo relacionado a filho, viu, irmãos? A filho que ele mais amava, e Esaú era o filho que Isaque mais amava. Também o enganaram. Então ninguém ache que vai passar ileso nessa vida dos males que faz. Ora mais, ora menos, a conta chega. E nessa conta, na conta da vida, ninguém dá calote. Todos nós vamos pagar, querendo ou não. Na criação dos nossos filhos, é preciso que tenhamos um grande cuidado, nós pais, nessa divisão do amor, na atenção, na maneira que nós tratamos os nossos filhos. Eu ouço dizer que há sempre um filho mais predileto, um filho que o pai e a mãe têm mais carinho, mais amor. Eu acredito ser verdade. Não sei da minha esposa, não posso falar por ela. Nunca notei isso nela. Mas comigo não. Digo diante do nome do Senhor Jesus que eu amo meus filhos igualzinho. Já me peguei pensando nisso, já me cobrei disso e graças a Deus tenho me achado nessa condição. A atenção que Jacó dava a seu filho, está escrito aqui que ele era o filho preferido, porque era o filho da velhice, era um filho que veio com a idade avançada. Suscitou, fez com que os seus outros filhos
notando esse comportamento do seu pai, criassem uma antipatia pelo seu irmão. De maneira que está escrito aqui que quando eles perceberam isso, eles já não podiam, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, deixaram de gostar de José, e não podiam falar com ele pacificamente. Criou uma animosidade, um distanciamento. Então fica esse conselho para todos nós, pais, muito cuidado no trato com os nossos filhos, em todo momento, principalmente quando eles têm uma idade parecida, quando são menores, em todo momento nós atuamos como juízes, né? Eles trazem a causa até nós da briga e nós temos que decidir quem está certo e quem está errado. Que Deus te dê luz. Mantenha seus filhos em par de igualdade, independente de ser menino ou ser menina. Eu acho engraçado que quando o filho aparece com uma namoradinha, o menino, o pai fica desse tamanho de inchado de alegria. Ei, filhão, esse é meu filhão, é isso aí. Ah, pai, vou dormir na casa da namorada. É isso aí, campeão. Ó, troféu joia para o seu irmão. Mas quando a menina aparece, é uma luta. Não, porque é minha menininha, porque é minha filhinha. Porventura, tua esposa também não tinha um pai? E é nisso que começa o ninho do diabo na nossa casa. O filho pode tudo, a filha não pode nada, porque a nossa sociedade fala que não. Mas é machista, a igreja é machista. Começar da nossa. Por isso que eu faço de tudo para incluir as irmãs. Se elas não participam mais, eu quero deixar isso registrado aqui. Se as irmãs da CCA aqui do Alphaville não participam mais desse culto online, é porque elas não querem, porque eu já pedi. A única que mandou uma mensagem para um vídeo, uma mensagem para as mulheres foi a irmã Mara. Também não adianta, não dá para tirar leite de pedra, né? É de cada um. Tem pessoas que têm mais predisposição, outras não. Mas que fique isso registrado. Não participam mais porque não querem. Então, começou aí. Porém, a especialidade de Deus é de, numa dificuldade, suscitar uma bênção. De uma situação contrária, fazer ela tornar-se favorável. E foi o que aconteceu com José. A história é muito longa, mas os irmãos conhecem. Que movidos por essa animosidade, por essa antipatia que adquiriram com seu irmão, por causa do comportamento do seu pai, não sou eu quem diz, é a palavra que diz. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais a José do que eles, aborreceram-no. Depois, os comportamentos de José os aborreceram ainda mais. Quando ele contou do sonho, o sol, a lua, 11 estrelas se prostravam diante dele, os molhos que eles estavam colhendo o trigo, os dos irmãos vinham se prostrar perante ele, representando os seus irmãos, assim. Então, quando a coisa degringola, quando a coisa desanda, custa arrumar, sabe, irmão? É igual soufflé, purê, bolo. Depois que desandou, é difícil, pudim, dá trabalho. Pior do que o irmão William, encarregado de orquestra da regional, nosso aqui também, mas ele atende mais em Itapevi, diz que pedir perdão é uma coisa difícil, porque se pede perdão agora, está fazendo de novo. É melhor não fazer mais, não precisa pedir perdão, mas não faça mais. É uma pura verdade. Melhor do que consertar, pronto, tem um ditado para isso. É melhor prevenir do que remediar. Melhor do que consertar é não ter que consertar. É não chegar até o momento do conserto. Eu faço muito isso com o meu carro. Começa um barulhinho, eu corro lá junto um dinheirinho, passo no cartão, já ajeita, moço, porque depois que quebra, não tem dinheiro para arrumar. Está sempre ajeitadinho. É veinho, mas é meu. E na nossa vida também é assim. Outra coisa que desencadeou essa série de eventos ruins, lingona comprida. José sonhava, contava, tanto que seu pai o repreendeu diante dos seus irmãos, tentando remediar aquela situação que já vinha de tempos, mostrando aos seus irmãos que não, que ele também chamava a atenção de Jacó. Mas leite já estava derramado, né, por assim dizer, já não tinha mais o que fazer. Mas a palavra fala que Jacó guardou isso no seu coração. Esse menino tem alguma coisa de Deus com ele. Vacilou. Ele não achou que ia até um extremo essa relação de irmãos, porque isso aqui era no primórdio de tudo. Ele se esqueceu que as pessoas eram violentas. Ele se esqueceu do que seu irmão queria fazê-lo,
que Esaú queria matar Jacó. Se ele não dá no pé, ele tinha morrido. Não se lembrou disso. Tanto que quando José vira governador do Egito, e os seus irmãos, ele dá a se conhecer a seus irmãos, lá na frente, não sei onde é que fala aqui. Quando ele, aqui no capítulo 44, quando ele dá a se conhecer a seus irmãos, ele manda, ele faz uma maneira de prender algum deles ali, para que eles tivessem que voltar. Porém, quando eles descem ao Egito, eu acho que ao longo do tempo, Jacó percebeu o que tinha acontecido, porque uma mentira, irmãos, ela não fica escondida por muito tempo. Algum momento alguém deu alguma coisa a entender que Jacó falou, eles mataram meu filho, o irmão deles. Eles deram fim. Tanto que quando começa a fome, e eles descem no Egito, aqui no capítulo 42 fala assim, ó. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Não era 11? Sol, a lua, 11 estrelas, um olho com 11. Faltou um, né? Aí diz aqui, a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda porventura algum desastre. Jacó era esperto, irmão. Não sei, vai que ele cai, bate a cabeça, mas deixa ele aqui comigo. Gato escaldado, né? Estava ligeiro. Então a palavra de Deus vem falar conosco essa noite. Cuidado. Cuidado com o que você fala, para quem você fala, o que você fala, quando você fala, onde você fala. Tudo tem uma hora, tudo tem um lugar. Cuidado. Às vezes você fala demais, expõe demais a tua vida. Quer ver uma coisa perigosa? Mulher, principalmente você, irmã, que é esposa de um homem que atende a obra de Deus. Seja um pastor, um presbítero, um cooperador, um ancião. Cuidado com o que a irmã fala para as outras. Mesmo da fragilidade do servo de Deus, ou da serva de Deus, se é esposa de uma pastora, por exemplo. Cuidado. Homem não tem esse costume, irmão. Homem não fala de vida íntima com homem. A gente não fala, olha, ontem à noite com a minha esposa. A mulher, ela é mais sociável, ela vive mais em comunidade. Tanto que a mulher anda de mão dada, elas estão juntinhas, ela vai, eu vou ao toalete, eu vou com você. Não, ela não quer nada, mas ela só vai para fazer companhia. É da mulher, vocês são mais unidas, vocês são um grande exemplo, inclusive. São inclusive mais inteligentes do que nós. É provado cientificamente, vocês têm mais neurônio. Eu não sei se vocês têm usado, mas que tem. São melhores motoristas, são melhores profissionais, vocês são uma bênção. Cuidado com o que você fala, porque depois ele sobe aqui no púlpito e a irmãzinha fica ali olhando e fala, irmãozinho aí, é ruim, irmão. Nossa, é ruim. E da mesma forma, irmã, mas isso acontece mais com mulheres. Chama-se vida privada. É privado. É você. Só diz respeito a você. A vocês, no caso. E depois de toda essa situação, José foi vendido, como nós bem conhecemos a história. Eles enganaram seu pai, aquilo que eu disse, é que se faz, é que se paga. Levaram a túnica de José, falaram, vê se é do teu filho. Ele olhou, porque ele tinha feito uma túnica, os irmãos vejam como ele agiu errado. Ele fez uma túnica de várias cores para José, mas aqui não ficou relatado que ele fez para os outros, para Judá, para Benjamim, para os outros filhos. Ele foi criando essa animosidade, esse distanciamento. Irmão, eu tenho 3 filhos, tenho 4, um Deus levou, mas tenho 3 filhos aqui comigo. Precisamos de luz de Deus para criar nossos filhos, irmão. Hoje essa palavra é para a família. Cuidado, irmã. Cuidado, irmão. Às vezes você superprotege o teu filho e lá fora o mundo não é assim. Fora é olho por olho, dente por dente. Aqui é o bebezinho da mamãe, amanhã se ele piscar, alguém rouba na empresa, põe a culpa nele, outro toma o lugar dele, outro toma o carro dele, outro toma a mulher dele, o marido dela. Cuidado. Nós estamos criando uma geração mimimi. Nenenzinho da mamãe. Está com 40 anos, está dentro da casa do pai. O exemplo para nós são os animais da natureza.
A águia, o filhote emplumou, ou ele voa ou ele voa. Ela empurra ele lá de cima do penhasco, ou voa. Vaza, área, desocupa. Isso não é ser mal, irmão. Pôr os nossos filhos para frente. Aquele que tem vontade de progredir, até um tropicão leva ele para frente. Ai, bebezinho da mamãe, fica aqui. Só que lá fora... Jacó é exemplo disso. Seu irmão Esaú, a palavra diz, que era um homem destro de guerra, tanto que ele chegou da caça quando deu o rolo da primogenitura. Jacó era dado aos serviços de casa, ele ficava com a sua mãe. Ficava com ela. Juntinho da... Acho que é Rebeca, né? Ficava juntinho com ela, o tempo inteiro com ela. E ele, quando saiu para o mundo afora, que ele ganhou o mundo, que ele foi, irmãos, começar a peregrinar, que ele virou peregrino no deserto, ele começou a sofrer, irmãos. Ele começou a sofrer porque ele não tinha preparo. Ele passou o tempo inteiro junto da mãe. O tempo inteiro debaixo da proteção da mãe. Era Rebeca. O tempo inteiro junto com ela. E quando ele saiu lá fora, deitou a cabeça no travesseiro, quando viu a escada de Jacó, depois brigou com o anjo no val de Jaboque, foi lá para casa do seu tio Labão, Labão deu um nó nele. Depois ele também retribuiu. Ele era briga, era ferrenha, era terrível. Nós criamos nosso filho para o mundo. Não que eles vão estar no mundo, eles vão se entregar ao mundo, mas para viver no mundo. Na empresa, no trabalho, eles vão conhecer pessoas. Eles, infelizmente, se depararão com droga, com traição, com roubo, com mentira, com a lascívia, com a concupiscência, com o pecado. Talvez aconteça de provarem. Meus filhos dizem que não, mas eu não sei. Não sei se minha filha, na faculdade, na escola, nunca provou um cigarro, uma droga. Espero em Deus que não. E se acontecer, não adianta pôr fogo na casa. Vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Esse caminho não é bom. Você me viu usando droga? Não, papai, então. Porque o papai não é tonto. Eu vou usar droga, você vai morrer. Pega a internet e mostra para ela o que é feito da vida das pessoas quando cai nas drogas. Sabe, irmão? Ai, pelo amor de Deus, minha filha saiu, foi dormir com o namorado, acabou o mundo. Não acabou, irmã. Não sei se faltou instrução, se faltou segurar um pouquinho, mas lembre-se, se é feio para a filha, é feio para o filho. É aí que você tem que tomar cuidado. Porque se você gerar nela um espírito de revolta, ela não vai dormir só com esse, ela vai dormir com metade do bairro. Ou ele. Para te provocar, para tentar chamar a tua atenção. Quando nós falhamos na criação deles, a maioria das bobeiras que eles fazem, das decisões erradas, giram em torno de chamar a nossa atenção. E nós temos isso como uma atitude reprobatória. E censuramos. E aí vira uma bola de neve, até que cumpre-se a palavra. Pai contra filho, filho contra pai. É um desgaste lá do passado, que chega na vida adulta, o pai morre, o filho não vai nem no velório, acabou. Os irmãos, diante de Deus, pode ter certeza que é verdade isso que Deus está dando de pregar para você. Você tem experiência, você já viu acontecer em algum lugar aí. Tenho certeza que você que está assistindo já viu. Mas cuidado, porque pode estar acontecendo na sua casa. É mais fácil a gente ver o problema dos outros do que o nosso. Na minha. Uma vez, irmãos, a minha filha Beatriz, um beijo aqui, o papai ama muito, já é uma moça, tem 18 anos, ela me chamou, com lágrimas, estávamos ela e eu em casa só. Eu sei que eu estava fazendo alguma coisa no fogão, ela sentou numa banqueta, pai, quero falar com você. Nunca pedi para que eles me chamassem de senhor. Você me chamou eu e a mamãe, o papai e a mamãe, eles chamam de papai e mamãe. E você nunca achei, sempre me respeitaram meus filhos, graças a Deus. Papai, a maneira que você trata a gente é ruim. Irmãos, me deu um sermão. Ela deve estar assistindo, ela é fiel testemunha, eu e a minha filha. Eu tinha uns 16 anos, 15 anos. Ô filha, é verdade? É, papai. E ó, irmão, falou 1 hora. E eu, ó, tá bom, filha, perdoa o pai. Eu vou tentar melhorar. E de vez em quando eu saio da linha e falo, ó, papai, não esquece. Mas me respeita, o que o pai pede faz. É uma excelente menina, graças dou a Deus. Erra, como eu errei quando tinha a idade dela, mas está lá. Graças a Deus, Senhor, tem ajudado a criar meus filhos. Nossa, irmão, que palavra boa.
Quanto amor de Deus! Quanto amor de Deus pela nossa alma, irmãos, pelos nossos filhos, pela nossa casa, irmão. O Senhor quer abençoar a nossa casa. O Senhor não quer ver você arrancando os cabelos por causa dos seus filhos, nem seus filhos arrancando o cabelo por causa de você. Minha mãe tem dia que me liga 10 vezes num dia. Falou, Senhor, tem misericórdia. Só que minha mãe tem 65 anos. Oi, mamãe. Ela pergunta a mesma coisa. Não tem jeito. É minha mãe. É a pessoa mais perfeita do mundo. E o que deixa ela bonita é os defeitos dela. Mas isso a gente vai adquirindo com o tempo. Não censure o teu filho por fazer as coisas que você fazia quando tinha a idade dele. Usa a tua experiência para... Filho, você sabe que eu já fiz isso? Minha filha ficou com uma DP na faculdade. Eu falei, filha, olha o seu pai. Papai para burro só falta as penas. E eu não fiquei com nenhuma, filha. Você é melhor que eu, minha filha, você é mais inteligente. Você debate comigo de igual para igual, você sempre tem argumento. E depois apareceu mais duas, porque com essa história de pandemia, ela se desestabilizou, não sei, e ficou com 3 DP para levar para o próximo semestre. Aí eu chamei ela, olha filha, papai, tá tudo certo. Eu não estou te censurando, eu quero suscitar em você o teu melhor. Dizer para você que você é capaz de muito mais que isso. Isso não é você, mas já aconteceu. Se você conseguir sair, não vai ser 100, 200 reais, 300 reais que vai matar a gente de ter que pagar mais. Mas para você é ruim, você vai puxar mais um peso, um semestre inteiro. Filha, o que você fizer, o papai está contigo, mete bronca. Tá bom, pai. Meteu a cara nos estudos, irmãos, antes de encerrar as aulas, fez o exame, eliminou tudo. Não estamos glorificando a Deus. Ninguém está livre. Quando o teu filho erra, ele não precisa mais de censura, ele precisa de apoio. Olha, filho, não é legal, mas ó, você tem parceiro aqui, ó. Tamo junto. Vamos sair disso junto. Quando a menina aparecer grávida, não adianta pôr fogo na casa. É lá atrás, lá no começo, lá quando ela está brincando de bonequinha. Lá quando ele está ainda empinando pipa. Entendeu? E lembre-se que o seu filho, menino, irmão, sua filha, menina, irmã, usa você como exemplo. Parte das coisas que ele faz errado aprendeu com você. Comigo. O restante ele aprendeu na rua. E na escola, porque infelizmente é o que acontece. Ou não. Não tente se eximir da culpa, ele é sua responsabilidade. Filho é uma folha em branco que Deus nos dá. Uma folha em branco. E Deus nos dá a oportunidade de escrever alguma coisa neles. Depois de escrita, não tem como apagar. E a pergunta de Deus hoje para nós é essa. O que você está escrevendo nos meninos, irmã? O que você está escrevendo nos meninos, irmão? Eles te respeitam ou eles têm medo de você? Se eles te respeitar, se eles tiverem medo de você, que pena. Eles também têm medo de polícia. Eles também têm medo do Hitler, do Mussolini, do Osama Bin Laden. Mas eles não têm respeito. Arruma essa relação. Não tem a música sertaneja? Eu conheço um ditado que é do tempo dos Zagais. Um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam um pai. Lembra? Pura verdade. Os 10 filhos não tratam o pai. Como é que foi a relação desse pai com esses 10 filhos? Porque é muito esquisito um pai criar os filhos na enxada, lá lutando, carregando peso nas costas, vendendo almoço para comer a janta, e depois que os filhos ficam grandes, largar ele. É esquisito, é esquisito. Eu sei que acontece, larga o paizinho em asilo aí, tem uns dias naturados, mas não é natural. Não é uma coisa natural, porque a gente preserva a nossa espécie. A gente defende ferrenhamente com unhas e dentes o nosso grupo. Em algum momento houve uma lacuna, uma falha aí que quebrou esse elo de relação. Aonde é, eu não sei, mas é estranho. É estranho. A minha mãe estava com uma mania esses tempos atrás de falar, quando eu ficar velho, vocês pegam a minha aposentadoria e põem no asilo. Eu quieto estava, quieto ficava. Eu não respondo minha mãe, vive Deus, ela é testemunha. Né, mãe? Um beijo, te amo, minha mãe é organista. Braba que nem um siri na lata. Minha mãe falar, cala a boca, eu falei, mamãe, é uma vez só, você não vai falar duas. Pode estar na frente dos meus filhos, pode estar na frente do meu sogro, nunca vi fazer, mas se fizer, é uma vez só.
Ah, eu vou, quando ficar... É porque ela, como eu contei para vocês, ela fala a mesma coisa 300 vezes. Dali a pouco ela fala de novo. Aí outro dia eu estava na casa dela, ela fala de novo. Eu falei, mamãe, eu vou fazer um pedido para a senhora. Ela ficou, fala, filho. Não fala isso, mãe. Não fala isso porque a senhora me entristece. Falei para ela, vive Deus, cuja presença estamos. A senhora acha que véia cair nos pedaços do jeito que tiver, eu vou permitir, eu não posso falar pelos meus irmãos, mas duvido, eu conheço meus irmãos, são meu sangue, estávamos todos juntos. Ela tem 5 filhos, um Deus levou o Marcos, ficou Marcelo, Márcia, Rodrigo e Diego. Você acha que nós vamos te colocar num asilo, colocar meu pai num asilo? Não fala isso, mãe, isso entristece. Eu me sinto ofendido, porque eu vou ser um grande desnaturado, um grande ingrato. Eu te amo, mãe. Onde eu estiver, a senhora vai estar junto. Tá bom, filha, tá bom. Eu falei por falar. Nunca mais ela falou, irmão. Deve fazer 1 ano já isso aí, quase 1 ano. Então nós temos que avaliar, sabe, irmãos, os nossos relacionamentos. Eu sei que vocês talvez busquem outra palavra. Eu não quero decepcionar vocês. Desculpa. A palavra que Deus manda é essa. Vamos cuidar dos nossos relacionamentos. Cuidar da nossa família. Nós vamos discordar um monte de vezes e é natural que discorde, mas tudo tem que terminar bem. Nenhuma conversa nossa pode terminar com rancor. Nada que nós venhamos a divergir pode terminar com disputa, com um sentimentinho de que ficou alguma coisa desajustada. Não permita, a palavra nos aconselha a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Você passa o dia gastanhado, mas chegou no final do dia, conserta. Não deixa passar para outro dia, que aí vai ficando um sentimento velho, que vai remontando com outro sentimento. Aí, irmão, nossa Deus do céu, é ruim para arrebentar, sabe, irmão? Vamos tentar? Vamos ter uma vida feliz? Está preocupado com os teus filhos? O Senhor te diz, eles são meus. Aleluia! Canta la múria salaí, cantai. Eles são meus, calma. Você conhece eles do dia que nasceu, eu conheço eles muito antes. Calma. Encontra seu ponto de equilíbrio. Você está desesperada de preocupação por causa dos teus filhos, mas você está precisando de cuidado, irmã. Calma. Pode uma irmã perder o sono por causa de um filho de 30, 40 anos? É mãe, ninguém vai tirar isso dela. Mas não é razoável, não é necessário. Confia no que você criou. Confia no que você ensinou para ele. Será que você ensinou tão errado o teu filho que agora... Não, irmão, mas eu fico preocupada, fica mesmo. Mãe vai estar com 90 anos e vai ser o bebezinho da mamãe, vai estar preocupada, tá certo. Ninguém vai mudar isso. Mas confia mais do que você ensinou. Confia que teu filho não é bobo. Confia na graça de Deus que você imprimiu neles, que você escreveu nessa folha em branco que eles são. A minha irmã mais velha, não é batizada. A Márcia. Mais velha do que eu, mas é mais nova que o meu irmão Marcelo. Ela tem 43 anos. Fiz agora dia 10 de março. Ela não congrega, nunca batizou. O dia que eu fui batizar, ela correu atrás de mim para não deixar eu batizar. Eu batizei no Rio. Eu entrei dentro do quartinho de batismo, senti as unhas dela passar nas minhas costas, escapei. Minha avó não deixou ela me agarrar. Batizeira, moleque. Mas você pode ir lá na casinha dela, lá numa gaveta, perdida em algum lugar, lá tem um inarinho dela e o véu, assim, dobradinho assim. Esses tempos atrás ela me mandou mensagem. Oi, mana. Tudo bem? Tudo bem. Que dia que tem culto aqui na Vila Ré? Ela mora dentro da igreja da Vila Ré, irmão, da CCB. Se ela tropicar na casa dela, ela vai cair dentro da igreja. Mas não sabia que dia tinha culto, porque não vai. Eu falei, mana, tem um dia tarde aí e tal, tem que olhar. Eu falei, o bicho tá pegando, né? As coisas tá apertadas, né? Ixi, tô precisando ir na igreja. Eu falei, eles sabem onde ir, irmã. Eles sabem onde correr, eles voam longe do Senhor. Mas a hora que eles veem o perigo, Senhor, Deus do meu pai, Deus da minha mãe, tem misericórdia. Alamúria, salaía. Os irmãos lembram do testemunho que eu contei? Do irmão, do rapaz que perdeu a sua mãe, nossa irmã morava aqui em São Paulo, ele morava no estado do Mato Grosso. Quando ele chegou aqui, tinham acabado de enterrar a irmã, ele não era crente, não tinha sido batizado ainda. E ele ficou naquele desespero, não despedir da minha mãe, aquela coisa ruim que os irmãos sabem, é terrível. Aí acabou tudo, o funeral, acabou, já tinham feito o enterro, a irmã dele falou, fica com esse véu da mamãe, ele guardou o véu, pôs no porta-luva do carro, voltou para a terra dele e foi procurar uma mulher, uma mãe de santo, uma tia de santo, irmã de santo, pai de santo, prima de santo, não sei o que é. Olha, minha mãe morreu, eu queria tanto falar com a minha mãe, ajeita um jeito dela baixar aí no CI.
você escrever aí para mim o que ela quer falar? Não, vamos achar. E tá lá que invoca e pinga para dentro, e cigarro não sei para onde, e charuto, não sei, e nada da irmã aparecer, incorporar. Ela falou, você não tem uma foto ou alguma coisa? Sua mãe falou, eu tenho uma peça de roupa dela. Vou pegar no carro. Foi lá no carro, pegou, levou para a mulher abriu. Você quer um véu? É. Sua mãe era crente? Minha mãe era uma serva de Deus. Ela dobrou e falou, tá, pode ir embora. Falou, por quê? Ele falou, não, esse povo aí, quando morre, ninguém acha. Eles ficam guardados num lugar, debaixo dos altares de Deus, ninguém acha. Eles estão guardados por Deus. Se você quer ver sua mãe um dia, serve ao Deus que ela serviu, que vocês vão se encontrar lá no céu. E vai embora que eu tenho mais gente para atender. Glória a Jesus! Confia naquilo que você ensinou. Confia naquilo que você imprimiu no teu filho. Não perca a tua paz, não perca o teu sono, não perca a tua fé. Os teus filhos são meus filhos, diz o Senhor. O que é teu é meu e eu cuido. Apenas observe como está sendo o processo. Observe como está sendo o seu portar, o seu se portar, o seu conduzir os teus filhos. Para que quando eles fiquem adultos, eles te reverenciem como uma árvore frondosa que a eles ofereceu comida, abrigo e sombra. Para que quando eles envelhecerem, você não seja um estorvo, eles não te vejam como estorvo, doente, do jeito que for. Eles sempre vão olhar vocês com um olhar de adoração, no sentido de gratidão. Meu pai, olha que árvore grande que meu pai se tornou. Ela já é velha, já não dá mais frutos, tem poucas folhas, mas é meu pai, eu já me abriguei muito sobre ele, sobre ela também. Aleluia! Então, irmão, creia na palavra e que esse exemplo permaneça nos nossos corações. Sempre Deus vai dar um jeitinho das coisas terminar bem para nós, para a nossa casa, para os nossos filhos. Abraça a palavra de Deus. Não temas, não se preocupe. Não se inquiete, não saia do lugar. Receba a paz de Deus. O Senhor está cuidando da tua herança. Deus seja louvado. Amém. Nos estendemos, irmãos, perdoa. Quando fala de família, meu coração arde, porque eu sou apaixonado pela minha família, pelos meus filhos. Deus me defenda. Vamos ajoelhados, agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eterno Deus, estamos aos teus pés em oração para te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fomos ministrados hoje pela tua palavra, recebemos, Senhor, o teu toque, estamos felizes por tudo que tu nos tem feito, cremos por fé que dias melhores virão nas nossas vidas. Abençoa a nossa irmandade, guarda a tua palavra no nosso coração. Nós cremos que receberemos de Deus tudo aquilo que nos tem prometido. Entregamos a nossa casa, a nossa família, te pedimos que abençoe o nosso clamor da madrugada, tudo o que fizermos, seja para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus pedimos, agradecemos aquele que vive e reina eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos, por favor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por isso que eu estava mexendo aqui no notebook. Eu recebi uma reclamação muito devida dos irmãos da Assembleia, de outros irmãos que nos acompanham, estão sempre junto de nós, reclamando. Falou, irmão Rodrigo, vocês cantam sempre hino do seu inário, a gente queria que você cantasse um hino da harpa, um hino que a gente conhece. Então eu vou colocar um hino aqui, que é bem conhecidão, um louvor, chama Divino Companheiro. Todo mundo conhece. Vai aparecer a letra para vocês aqui embaixo. Deixa eu ver se dá certo primeiro. Deixa eu ver. Como o Rodrigo para fazer coisa errada é uma beleza. Né? E eu ponho no YouTube aqui e ele começa com aquelas propagandas doidas. Cara, eu não entendo. Um monte de gente lucrando um monte com WhatsApp e tem resposta. Pronto, deixa eu passar a propaganda. Eu sendo eu. Espera aí que vai dar certo. Divino Companheiro. Tá bom? Ronei, põe a letra aí para nós, filho, por favor. Acho que todo mundo conhece. Vamos cantar ele, vamos ver. Eu também não lembro, mas eu achei a letra aqui. Vamos cantar junto.
Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Deus que abençoe. Pode não ter saído bonito, mas a gente tenta cantar, acompanhar aqui. Espero que vocês recebam como um gesto de carinho nosso, todos os irmãos, independente da sua denominação, de onde você sirva a Deus, vocês têm o nosso respeito, o nosso amor. Nós estamos falando de algo muito maior do que a placa. Estamos falando desse nome santo, maravilhoso. Estenda as mãos, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Aleluia. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A santa paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a sua palavra estejam dentro dos nossos corações. Amém, Jesus. Boa noite, boa semana. Obrigado pela audiência, pela paciência, pelo carinho. Continue nos acompanhando, se inscreva no nosso canal aí no YouTube, CCA Alphaville Lives, na nossa página no Facebook, CCA Alphaville. Vocês são e sempre serão muito bem-vindos. Deus que abençoe grandemente, uma boa noite. Nos encontramos agora na oração da madrugada às 2:45 da manhã, tá bom? Não faltem, orem junto de nós, porque nós vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, tá bem? Paz e Deus, boa noite, bom descanso, até daqui a pouco.